Multinacional anuncia investimento no Rio Grande do Sul. 400 milhões de reais serão investidos em novos negócios. Santa Catarina amplia trabalho no sistema prisional, com abertura de novas vagas para empresas interessadas em mão de obra carcerária. Força do agronegócio paranaense é destacada em fórum. Governador reforça a meta do estado em se tornar supermercado do mundo. Paraná estreia bonde urbano digital no transporte público. Iniciativa é inédita na América do Sul. Dia da Amazônia é lembrado com marcha em Brasília. Iniciativa reforça a defesa da floresta. Brasil vence Chile e Carlo Ancelotti se mostra otimista com vitória da seleção. E você vai conhecer a DJ de 81 anos que se apresenta nas casas noturnas mais badaladas da Suécia. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta sexta-feira, dia 5 de setembro. Nós estamos ao vivo agora no horário de Brasília, 8h05. A Lactalis e o governo do Rio Grande do Sul anunciaram uma parceria para investimentos de 400 milhões de reais no estado gaúcho. Os recursos vão permitir a ampliação da produção em 5 unidades industriais da empresa no Rio Grande do Sul. Aportados ao longo dos próximos 3 anos, os investimentos serão aplicados na produção de queijos prato e mussarela, whey protein, manteiga, requeijão e composto lácteo em Juí, Teutônia, Santa Rosa e 3 de Maio, além da expansão de mais 2 centros de distribuição em Ijuí e Teutônia. Já foram 600 milhões de reais de investimento, a gente recebe agora o anúncio aí de novos 400 milhões de reais, totalizando 1 bilhão de reais em investimentos ao longo dos anos pela Lactalis aqui no nosso estado. Numa cadeia produtiva do leite que movimenta muito, né? São milhares de produtores que são positivamente impactados, além dos milhares de empregos na indústria propriamente dito. É uma renovação de confiança no Rio Grande do Sul, né? Depois do que nós sofremos, dos desafios que nós tivemos. É especialmente importante para todos nós essa renovação de confiança. A gente tem dialogado muito com o setor, né, de laticínios para poder criar as melhores condições também de competitividade, de produtividade. E a gente vai estar ao lado aqui para garantir que essa experiência desses investimentos sejam também exitosas aqui para a Lactalis. Com o investimento, a expectativa do governo é elevar a produção no estado de 304 mil toneladas para 453 mil toneladas até 2028. Para isso, a captação do campo precisará sair dos atuais 900 milhões de litros ano para 1,3 bilhão de litros ano. É um aumento de 10% na produção do Rio Grande do Sul, apenas para atender a demanda da Lactalis. O que nós temos como desafio é garantir aumento de produtividade da entrega do leite para com a qualidade necessária. Aliás, o grupo estava apresentando para nós agora justamente o quanto que já há de avanço e melhoria da qualidade do leite. Acho que houve uma evolução importante, trabalhada pelo setor. Então, a qualidade do leite tem sido melhor pelas medições que são feitas, pelas condições sanitárias, enfim. O Estado ontem estava falando sobre a extensão do nosso programa Energia Forte no Campo. Eu tenho sempre associado muito aqui a questão do leite, quando a gente leva energia trifásica para mais comunidades no interior. A gente está investindo agora mais 70 milhões de reais, vamos alavancar 300 milhões de reais em investimentos em extensões de redes de energia forte no campo. Tem muito a ver também com a produção de leite, porque a gente está falando sobre entregar energia que dá condições de ordenhadeiras, resfriadores, tecnologia que ajuda também nessa produtividade. Então, o Estado trabalha ao lado do setor para a gente poder garantir o volume necessário, porque as plantas serão, né, e a perspectiva, inclusive, de implantação de novos investimentos. Santa Catarina abriu novos editais para reforçar a parceria entre empresas privadas e também o trabalho dentro do sistema prisional do Estado. A Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social divulgou 18 editais de chamamento público, que já estão com inscrições abertas, para ampliar as chances de trabalho no sistema prisional catarinense. Os documentos oferecem às empresas interessadas 30 espaços no interior das unidades prisionais.
Esses locais poderão ser utilizados para oficinas de produção com potencial de empregar até 2.000 presos em atividades laborais. Nós preconizamos que dentro da política social que as empresas potencializem a contratação de egressos, ou seja, os apenados após o término de pena possam ser contratados. Inúmeras empresas já instaladas fazem esse tipo de atividade. Temos inúmeros presos sendo contratados por várias empresas, públicas ou privadas. Temos registro dessas contratações pós-sistema prisional. Mas não se estabelece vínculo. A empresa não precisa, ela recolhe aos cofres apenas a remuneração de um salário mínimo ao mês, por apenado, sem nenhum outro valor, ou seja, só a contribuição do valor do salário mínimo, que é conduzido para os fundos rotativos e repassado os valores aos apenados. No próximo mês, está prevista a publicação de mais 18 editais, expandindo a participação do setor privado. Essa nova etapa vai disponibilizar 40 áreas extras, somando 13.000 metros quadrados e criando vagas para cerca de 1.200 detentos. As empresas que se instalam no sistema prisional, elas acabam tendo um certo benefício à medida que o apenado, que elas não têm a obrigação de ser seletistas, né? Então tem uma série de parâmetros que as empresas ficam isentas. Existe uma flexibilidade, nós não temos problema com a ausência do trabalho, nem essas questões mais delicadas que são da sociedade civil. Os presos trabalham de segunda a sexta-feira, de 6 a 8 horas, depende da unidade prisional. Os feriados são respeitados apenas os feriados nacionais, como manda a legislação. Hoje, cerca de 100 empresas já mantêm parcerias com o sistema prisional catarinense. Mais de 7.500 presos trabalham com remuneração, colocando o estado na segunda posição do país, atrás apenas de São Paulo, que possui uma população carcerária 7 vezes maior. A contratação de presos é prevista na Lei de Execução Penal e traz benefícios para todos os envolvidos. Para as empresas, com redução de custos. Para os apenados, com a ressocialização e diminuição da pena. E para o Estado, um modelo mais eficiente de reinserção social. Barra Velha, no norte de Santa Catarina, recebeu a licença ambiental prévia para a construção e ampliação do mole de pedras na foz do rio Itajuba. A entrega foi feita pela vice-governadora Marilisa Boin durante a abertura da 26ª Festa Nacional do Pirão, tradicional evento do município. E hoje eu vim trazer uma novidade muito grande aqui para a Prefeitura de Barra Velha. Hoje eu vou estar entregando a licença ambiental para o prefeito Daniel, que está aqui comigo, para a construção do mole, que vai ajudar muito, não só os pescadores, mas a costa das praias, o poder público, o privado, enfim, isso vai dar ainda mais movimentação turística para a nossa Barra Velha. O prefeito Daniel Cunha comemorou a entrega, já que essa é uma das obras mais importantes e mais esperadas pela população de Barra Velha. O mole de fixação vai trazer mais condições para os pescadores da cidade. É uma obra fundamental para o turismo. Depois da fixação do mole, a gente vem para a revitalização. Além de se tornar um ponto turístico, uma atração, para o pessoal poder pescar, para poder visitar à noite, ela vai trazer de novo a areia para a nossa praia, né? Com isso, vai desenvolver ainda mais o turismo. Barra Velha, a segunda cidade no estado, a 7ª no Brasil, que mais cresceu em número populacional. Um dos maiores PIBs em renda per capita do estado. Com essa obra, sem dúvida nenhuma, vai alavancar muito e muito a cidade de Barra Velha. Mais uma vez, Barra Velha agradece ao governo do estado por esse olhar carinhoso que está tendo pela nossa cidade. O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, participou em Londrina da 6ª edição do Fórum do Agronegócio. O evento reúne lideranças e especialistas para discutir o futuro do setor que impulsiona a economia paranaense. Na 6ª edição, o Fórum do Agronegócio reúne em Londrina mais de 2.000 participantes presenciais, entre produtores, autoridades e estudantes. São mais de 50 palestrantes e painelistas que abordam a competitividade, sustentabilidade e inovação em toda a cadeia produtiva. Durante a abertura, o governador Ratinho Júnior destacou que o Paraná vive um período positivo no campo e reforçou a meta de transformar o estado no supermercado do mundo. Eu penso que a sociedade rural do Paraná, e aqui que tem a sua sede em Londrina, tem essa responsabilidade de poder cada vez mais estar debatendo o assunto, questões logísticas que é tão importante para o nosso setor,
né? Nós tivemos aí, há 15 dias atrás, mais um prêmio que nós ganhamos em Brasília, por 6 vezes consecutivo, o porto mais eficiente do Brasil. Isso ajuda o nosso agronegócio e automaticamente poder discutir novas tecnologias, cada vez produção de alimento mais saudável. O Paraná se consolidou como o maior produtor de alimento orgânico do Brasil, disparado. Então tudo isso é fruto de uma liderança que o Paraná conquistou. O secretário das Cidades, Guto Silva, enfatizou que a expansão do agronegócio também traz novos desafios aos municípios, que precisam se estruturar com moradia, educação e infraestrutura urbana para acompanhar o desenvolvimento do setor. É que o agronegócio está muito vinculado à infraestrutura urbana dos municípios. Nós temos muitos empreendimentos industriais, agroindustriais, frigoríficos novos, grandes unidades, que tem pressionado as cidades também na ampliação da sua infraestrutura urbana. É mais habitação, mais creche, mais escola. E a gente tem feito um trabalho de muita sintonia com o setor produtivo, sobretudo com as cooperativas, com o processo da proteína animal, para identificar onde ocorrerão esses investimentos nos próximos 10 anos, para a gente poder levar eletrificação, água, esgoto, luz, habitação, justamente para que as cidades possam acompanhar esse crescimento do agronegócio, que é vertiginoso no Paraná. O Fórum do Agronegócio também teve a presença de parlamentares, entre eles o deputado federal Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, que destacou a relevância do diálogo estratégico em torno do agro brasileiro. Eu acho excepcional esse tipo de debate, essa possibilidade de ouvir todos os lados, né? A gente vê o setor privado, o setor financeiro, a entidade representativa de classe, o Estado e o país, né? Poder debater os problemas que nós enfrentamos juntos, né? O resultado negativo aqui vira um problema lá na ponta e vice-versa. A política entrando para dentro da porteira causa muito problema, a geopolítica afeta diretamente todo o nosso setor. Nós não falamos mais de uma ilha no mundo, nós não falamos de um país fechado, não falamos de um estado fechado, nós estamos falando de um país que vende para um estado que vende para mais de 200 países. O Paraná será o primeiro estado da América do Sul a implantar o bonde urbano digital no transporte coletivo. O novo sistema, que começa a operar na região metropolitana de Curitiba, pretende ampliar as opções de mobilidade, mantendo o mesmo custo da passagem atual. O bonde urbano digital é uma tecnologia chinesa que não depende de trilhos fixos. O veículo de 30 metros de comprimento circula sobre pneus, guiado por sensores e marcações digitais no asfalto. Com capacidade para 280 passageiros, pode alcançar até 70 km por hora. A ideia não é substituir nenhum modal. A ideia é a gente poder cada vez mais ampliar tipos de modais que possam atender o cidadão da melhor maneira possível. Desde um simples micro-ônibus que faz ali a linha alimentadora até os terminais, depois vem aí os biarticulados, aí vem os expressos e assim por diante. A primeira linha do sistema terá 13 quilômetros de extensão, ligando os terminais de Pinhais e Piraquara. Atualmente, cerca de 10 mil passageiros utilizam esse trecho diariamente no transporte metropolitano por ônibus. A expectativa é que os primeiros testes comecem em novembro. Ele vai funcionar como se fosse uma linha normal da nossa linha Pinhais-Piraquara, ou seja, ele está integrado no sistema, a pessoa que embarcar e pagar a tarifa em qualquer um dos terminais, ela vai poder chegar num outro ponto da cidade ou de qualquer outra cidade pagando a tarifa única de R$ 5,50 no cartão e R$ 6,00 no dinheiro, que é a tarifa do transporte metropolitano. A ideia é manter o mesmo custo, né? Não tem lógica a gente colocar um custo que fique fora de uma realidade dentro do dia a dia, tanto da máquina pública que subsidia já parte do sistema, quanto para o cidadão que utiliza o sistema e usa o Vale Transporte, usa o seu dinheiro para o dia a dia. Por isso que nós fomos buscar esse tipo de modelo de tecnologia, porque eu não estou descartando, né? A gente pode em algum momento até implantar. Mas hoje o metrô, só pela obra já passou a ser inviável, hoje é muito caro. 1000 vezes. É muito mais caro. E ali depois o subsídio. E o VLT, apesar de ser um bom sistema também, vencedor na Europa, é muito comum, mas também, comparado a esse sistema, ele é 3 vezes mais caro. Então agora vai ser realmente a prova de teste. Até aqui tudo está em ordem, tudo está dentro daquilo que está programado, e no dia a dia a gente vai sentir realmente como é que vai funcionar esse ajuste fino financeiro, manutenção, velocidade na manutenção, porque não pode ficar parado, né? Ele tem que estar rodando
o máximo de período durante a semana e também o custo para a máquina e para o cidadão. O novo sistema também incorpora princípios de sustentabilidade, com emissão reduzida de poluentes e menor custo de implantação em relação a outros modais, como metrôs e VLTs. Com esse olhar da sustentabilidade, onde a nossa capital Curitiba e o estado do Paraná hoje são referências para o Brasil e para o mundo, a ideia era trazer algo que pudesse atender esse conceito de preocupação e, ao mesmo tempo, eficiência para a nossa população. Outro diferencial é que o veículo pode operar de forma autônoma. Apesar da automação, não há previsão de corte de postos de trabalho, mas sim de adaptação das funções. Esse veículo é um veículo autônomo, ele não precisa de motorista. Motorista vai acabar? Não, nós vamos continuar tendo motorista em 90% dos ônibus. O que talvez vai acontecer é que esse motorista vai virar um fiscal, esse motorista vai virar um operador de tecnologia na parte de centro de comando, quer dizer, você vai substituindo como aconteceu com o cobrador. O bonde urbano digital será testado na região metropolitana de Curitiba como projeto piloto. O desempenho, a aceitação popular e os custos de manutenção devem definir os próximos passos e a possibilidade de expansão do sistema para outras regiões do estado. O Supremo Tribunal Federal retoma na próxima terça o julgamento dos investigados por suposta tentativa de golpe de Estado nos atos de 8 de janeiro. Como já falamos, aqui, em paralelo, no Congresso, avança o projeto de anistia, mas ainda falta consenso entre os parlamentares em uma anistia ampla, beneficiando a todos, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Muita coisa pode acontecer até terça-feira. E o jornalista Tiago Pereira chega por aqui com mais notícias, é claro, para nos atualizar a respeito deste assunto. Boa noite, Rick. Boa noite. É isso. A semana que vem vai ser, se essa foi tumultuada, a semana que vem promete, vai ser mais tumultuada ainda. No final do comentário eu vou revelar o motivo, mas tem, claro, os votos dos ministros, que aí sim a gente espera que aí comece a se dar o desfecho desse processo que começou lá no ano passado. Essa é a perspectiva da semana que vem. E aí, como você mesmo falou, lá na tangente, no paralelo, tem essa questão da anistia, que embora se discuta no Congresso, como eu estava falando aqui no bastidor antes da gente entrar ao vivo, o STF já deu um parecer de que, nesse caso, nesses crimes que eles estão sendo investigados por tentativa de golpe de Estado, há a possibilidade de se anular essa anistia. E aí a gente já viu no que vai dar, né, André? É aquela briga generalizada. O Congresso, e o STF tendo mais uma batalha, como aquela que a gente viu da situação de que o Alexandre de Moraes permitiu aí que o veto do presidente Lula pudesse ser aplicado e o Congresso Nacional tinha derrubado o veto do presidente Lula. É o STF interferindo no judiciário, ou seja, um poder interferindo no outro. Boa noite a você oficialmente. Boa noite. E a toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Olha, sexta-feira, 5 de setembro de 2025, um dia após o presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, partido esse que mais governou este país, no fim do mandato dele, essa sigla PT, de Partido dos Trabalhadores, só para vocês terem uma ideia, terá quase 2 décadas de atuação na presidência da República, com ele e Dilma. E ontem ele deixou bem claro que o projeto de anistia, esse que a gente está discutindo, avança no Congresso e precisa ser barrado. Sim, isso mesmo. Inclusive, ele convocou influenciadores periféricos e clamou para que essas pessoas que usam as redes sociais ajudem na mobilização contra a anistia. Ele disse que a extrema-direita ainda tem muita força no Congresso, o que é verdade, aliada ao centrão, claro. Para Lula, o Brasil vive um momento de incompreensão. E segundo ele, nesse sentido, é preciso politizar comunidades? Horas, como isso? Como assim? Não é eles que pregavam união? É o slogan do governo, união e reconstrução?
Ou é impressão minha que essa campanha do chefe do Executivo é mais uma ação de polarização forçada? E a pergunta que fica é: mas qual é a função do presidente da República, que não é agente do Ministério Público, que é quem geralmente acusa, fazer esse tipo de campanha e confirmar que a ação tem um lado? Como já falado por muitos juristas, não sou eu que estou dizendo, reforço aqui, mas sem conseguir provas que indicam a participação de Jair Bolsonaro nos atos de 8 de janeiro, até teve comentarista da Globo News que concorda com isso, o rito segue e a acusação ignora alguns aspectos jurídicos importantes. Afinal, a Procuradoria-Geral da República, que é a PGR, que é um Ministério Público, faz vista grossa quando ignora a necessidade de grave ameaça de emprego de violência para atos de tentativa de golpe, criando condições, nesse caso, meu povo, para uma simples manifestação política possa fazer ou possa ser considerada uma tentativa de golpe de Estado. Sim, eu vou dar um exemplo aqui. Se hoje um grupo de pessoas sair às ruas pedindo o impeachment de Lula, por exemplo, e se alguns desse grupo, alguma dessas pessoas se excede, sei lá, quebram uma vidraça, fazem uma arruaça, e aqui eu não estou apoiando esse tipo de ato, pode sim ser considerado um episódio de lei um episódio da lei se transformando em uma arma contra a cidadania. Ou seja, a manifestação é um ato legítimo e o Partido dos Trabalhadores fez isso por muitos anos. Antes, durante e depois do mandato de Lula, e agora faz de novo. O Movimento Sem Terra, um ato em 2017 de invasão à sede do Ministério da Agricultura, na Câmara dos Deputados, em algumas outras repartições públicas de Brasília. Se isso acontecer hoje, o Supremo pode trazer mais uma vez para si a causa e considerar, sim, um ato antidemocrático. E esse trecho que eu falei é um trecho do discurso da defesa de Jair Bolsonaro. São bons argumentos de uma banca, gente, que já sabe o veredito do julgamento, mas tenta, pelo menos, reduzir a pena, que é o que a gente falou aqui na quarta-feira. O que resta agora é a dosimetria. O que resta agora é saber quais crimes cada um vai ser condenado, porque o veredito está claro nos autos, nos depoimentos, nas falas dos ministros. E por fim, hoje, que é a novidade que eu trago, o ministro Alexandre de Moraes pediu mais um dia ao ministro Cristiano Zanin, ou seja, agora o julgamento começa na terça e vai até sexta-feira. A semana é cheia e promete. Descansem o final de semana, porque não vai ser fácil. Havia uma sessão cancelada na quinta-feira e agora ela vai voltar. Então, assim, de terça a sexta é o STF ao vivo direto na sua TV. Ou seja, isso quer dizer que, Andréia e audiência, voltando aqui para ti, que os votos vão ser longos. Haja leitura, haja paciência para a gente ouvir tudo aquilo que os ministros já falaram de novo e aí agora sim trazendo os votos deles sobre aquilo que a gente já sabe mais ou menos, Não vamos aqui antecipar o julgamento, mas fica claro aí nas entrelinhas que a condenação está por vir. Até uma coisa que me chamou muita atenção, esqueci de falar aqui na quarta, a própria defesa do Bolsonaro foi que é o principal alvo, Todo mundo fala o julgamento do Bolsonaro, mas tem 7 réus, com ele 8. Sim. Mas ele é o mais emblemático, porque é o presidente, já foi presidente da República, Mas me chamou muita atenção o tempo. Os outros levaram 1 hora e a defesa dele um menor tempo, porque já sabe praticamente o que há por vir. Bom descanso, bom final de semana. Domingo, 7 de setembro, aproveitem o feriado, apesar de ser domingo, Semana da Pátria, está aqui a nossa logo verde e amarelo homenageando a nossa pátria e a gente se vê na segunda-feira. Até segunda, bom fim de semana também. Para todos. É isso aí. Integrantes de movimentos sociais foram às ruas da capital federal na quinta-feira em um ato pelo Dia da Amazônia, comemorado hoje, 5 de setembro. Com faixas e cartazes, os participantes caminharam em direção ao Congresso Nacional. Para a gente ser vistos, que estamos aqui em luta, em defesa do território, da natureza. E é importante porque a gente marca o espaço, marca
esse local, que é o local onde tomamos decisões por nós, que estamos lá na comunidade, que estamos na beira do rio, que estamos na floresta. Então a nossa luta é a luta pela floresta, pelos povos, pela economia de quem vive abaixo das copas. O ato aconteceu 2 meses antes de o Brasil sediar a COP30, a Conferência Climática da ONU, na cidade amazônica de Belém do Pará. A Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, abriga cerca de 10% da biodiversidade do planeta e tem sofrido nos últimos anos com diversos episódios de queimadas e uma forte seca. Agora nós vamos para o intervalo e você vai ver a seguir. Seleção brasileira vence o Chile por 3-0. Influencer de Deus, Carlo Acutis, será canonizado neste domingo pelo Papa Leão XIV. E você vai conhecer a DJ de 81 anos de idade, que se apresenta nas casas noturnas mais badaladas da Suécia. Voltamos em instantes. Aqui no interior a estrada tem que ser boa. E se for com buraco, credo, a gente perde um tempão. Por isso a gente tá feliz com o novo programa do Estado em parceria com as prefeituras. O Estrada Boa Rural. O programa vai arrumar dezenas de estradas rurais em toda Santa Catarina. Agora meu pai vai levar a produção bem rápida na cidade. Vai sobrar mais tempo para tomar chimarrão e comer a minha cuca. Estrada Boa Rural. Governo de Santa Catarina. A reforma tributária vai impactar a sua alimentação e da sua família. 57 mil brasileiros morrem todos os anos devido ao consumo de ultraprocessados. E mesmo assim, esses produtos ainda podem receber incentivos fiscais. Você precisa agir agora. Exija mais impostos para os ultraprocessados e menos impostos para os alimentos saudáveis. Acesse já doceveneno.org.br e mostre o seu apoio. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. A saúde em Santa Catarina não para de avançar. Estamos recuperando os hospitais rapidamente. É verdade, ainda temos muito trabalho pela frente, mas estamos no caminho certo. São mais de 70 hospitais em obras e mais de 6 bilhões em investimentos no último ano, além de 900 mil cirurgias realizadas. O bem-estar dos catarinenses é o nosso compromisso. Governo de Santa Catarina. De volta com o Pix News, vamos agora com alguns destaques para você que acompanha a programação ao vivo, 8h32. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, se mostrou otimista após a vitória da equipe sobre o Chile. A partida realizada no Maracanã terminou em 3-0. O resultado consolidou a classificação para as eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo da FIFA de 2026. Agora eu estou muito confortável. Eu tenho a confiança que esse equipe pode fazer coisas muito boas. Já Nicolás Córdova, técnico do Chile, que não conseguiu se classificar, pensa em um trabalho de longo prazo, focando na Copa do Mundo de 2030. Temos muito trabalho pela frente e para concretizar este projeto precisamos mirar definitivamente em 2030 e que tudo o que fizermos daqui para frente ou o que fizemos, pelo menos nas categorias de base, terá esse objetivo. Já classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil venceu o Chile por 3-0 no Maracanã, na penúltima rodada das eliminatórias sul-americanas. Estevão, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães sacudiram a rede, fazendo a alegria dos torcedores. Com a vitória, o Brasil sobe para a segunda posição na tabela com 28 pontos, 10 atrás da líder, Argentina.
Na terça-feira, a seleção encerra a participação nas eliminatórias, enfrentando a Bolívia na cidade de El Alto, a 4.150 metros acima do nível do mar. A vice-primeira-ministra do Reino Unido, Angela Rayner, renunciou ao cargo nesta sexta-feira. A decisão foi confirmada em uma carta enviada ao primeiro-ministro Keir Starmer após ela admitir que não tinha pagado os impostos devidos ao comprar um apartamento. Depois de vários dias de polêmica, ela também deixa as funções de ministra da Habitação e ao cargo de vice-presidente do Partido Trabalhista. Rayner teria economizado R$ 293 mil em impostos relacionados à aquisição de um apartamento em Hove, no sul da Inglaterra, ao retirar o nome dos títulos de propriedade de outro imóvel localizado na mesma região. Como resultado, o novo apartamento se tornou oficialmente o único bem imobiliário dela. A política do Partido Trabalhista, que atribuiu o erro a conselhos incorretos, declarou ter alertado as autoridades fiscais e consultado o assessor de ética do governo. Em uma entrevista ao canal Sky News, Rayner, de 45 anos, disse que realmente ficou em estado de choque porque pensou que havia feito tudo corretamente. Figura da ala mais à esquerda do Partido Trabalhista, ela não possui diploma universitário e descobriu o sindicalismo e depois a política ao trabalhar em organizações sociais. O exército israelense afirmou nesta sexta-feira que bombardeou um prédio usado pelo Hamas na cidade de Gaza, a maior cidade do território palestino que Israel prepara para tomar. O momento em que a tragédia da guerra se materializa. Imagens da AFP-TV mostram um prédio sendo atingido e desabando no bairro de Al-Rimal, no sul da cidade de Gaza. As Forças Armadas israelenses anunciaram que atacaram o edifício porque o local era usado pelo Hamas. Israel intensificou os bombardeios desde que anunciou os planos de capturar a maior cidade do enclave palestino. Uma hora antes do bombardeio, os militares afirmaram ter identificado uma importante atividade terrorista em uma ampla variedade de infraestruturas, especialmente em construções altas. Ainda nesta sexta-feira, o número de mortos aumentou no território palestino. Disseram que a cidade de Gaza era uma zona segura, longe do perigo. Então nos estabelecemos nessa zona segura, designada pelo lado israelense. Mas quantos foram massacrados aqui? Quantos foram mortos? O que as crianças fazem? Uma família inteira foi aniquilada sem motivo. O que fizemos contra o lado israelense? Praticamente não há mais mães em Gaza. Os corações delas ardem de dor. Choramos nossos filhos dia após dia. Juro por Deus, não queremos mais ver a luz do dia para não vivermos mais perdas de entes queridos. A Defesa Civil de Gaza informou nesta sexta que 19 pessoas morreram em bombardeios israelenses na cidade de Gaza e arredores, uma área onde, segundo estimativas da ONU, vivem quase 1 milhão de pessoas. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos afirmou que 2 aviões militares venezuelanos voaram perto de um navio da Marinha Americana em águas internacionais. O episódio ocorreu na quinta-feira, dias depois de um ataque americano contra um barco que supostamente transportava drogas e havia zarpado da Venezuela. Em uma publicação na rede social X, o Pentágono classificou o movimento dos aviões como altamente provocador e advertiu Caracas contra uma escalada adicional. A nota destacou que o cartel que controla a Venezuela era fortemente aconselhado a não interferir nas operações de combate ao tráfico de drogas e terrorismo realizadas pelos militares americanos. Washington posicionou navios de guerra da Marinha no sul do Caribe em um momento de aumento das tensões entre o presidente Donald Trump e o líder venezuelano Nicolás Maduro, acusado pelo republicano de chefiar cartéis de drogas.
Na terça-feira, forças americanas explodiram um barco que supostamente transportava drogas no Mar do Caribe, matando 11 pessoas. Segundo Trump, o barco pertencia a uma organização criminosa ligada a Maduro. Caracas, por sua vez, acusou Washington de cometer execuções extrajudiciais no ataque, ao afirmar que assassinaram 11 pessoas sem o devido processo legal. O ataque marca uma escalada dramática por parte dos Estados Unidos, que há décadas conta com operações policiais de rotina em vez de força letal para apreender drogas. Maduro respondeu ao ataque, mobilizando o exército da Venezuela, que tem quase 340 mil integrantes. O presidente venezuelano denunciou ainda o que chama de maior ameaça que o continente americano viu nos últimos 100 anos. O desemprego nos Estados Unidos subiu para 4,3% em agosto, contra 4,2% em julho e 4,1% em junho. Este é o nível mais elevado desde o último trimestre de 2021. O resultado ficou abaixo das previsões. Segundo o Departamento de Trabalho, o país criou 22 mil novos postos de trabalho no mês passado, abaixo dos 79 mil de julho. Os analistas esperavam 75 mil novos empregos. O resultado pode finalmente convencer o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, a reduzir as taxas de juros para apoiar a economia na próxima reunião, que vai ocorrer em 17 de setembro. Agora, mudando de assunto, o Papa Leão XIV vai canonizar neste domingo o primeiro santo millennial, o italiano Carlo Acutis. Conhecido como influencer de Deus, o jovem dedicou grande parte da sua curta vida à divulgação da fé católica online. Trata-se do italiano Carlo Acutis, que dedicou grande parte da curta vida à divulgação da fé católica online e será canonizado neste domingo pelo Papa Leão XIV. Acutis, nascido em Londres em 1991, em uma família italiana rica e não praticante, cresceu em Milão e demonstrou grande fervor religioso desde muito cedo. O jovem, que morreu de leucemia em 2006, aos 15 anos, era muito talentoso com computadores e criou uma exposição digital sobre os milagres eucarísticos, o que lhe rendeu o apelido de influencer de Deus ou cyberapóstolo. O túmulo na cidade de Assis atrai milhares de peregrinos e curiosos todos os anos. Desde o dia de seu funeral, quando ele realizou o primeiro milagre em uma mulher com câncer de mama que estava prestes a começar a quimioterapia e rezou para Carlo e o tumor desapareceu. Todos os dias recebemos notícias de milagres, curas e conversões. Tornou-se um costume, já faz tantos anos. Certamente estamos felizes que Carlo seja um meio para chegar a Cristo. Não se trata dele, ele é uma ponte, como todos os santos. O Vaticano atribui 2 milagres a Acutis, que o qualificam para a canonização: a cura de um menino brasileiro com uma rara malformação do pâncreas e o de um estudante costarriquenho gravemente ferido em um acidente. Em ambos os casos, as famílias invocaram a intercessão do adolescente. Acutis foi beatificado em 2020 e a canonização estava prevista para 27 de abril, mas teve que ser adiada devido à morte do Papa Francisco. A Diocese de Assis fretou um trem especial para transportar mais de 800 pessoas a Roma para a cerimônia de domingo. Durante a celebração, Leão XIV também vai canonizar outro italiano que morreu muito jovem, o estudante Pier Giorgio Frassati, um apaixonado montanhista que viveu no início do século XX e era conhecido pelo compromisso social e espiritual. Para a gente encerrar o Piques News desta sexta, uma temporada como instrutora de aeróbica fez com que a sueca Madeleine Manson percebesse que adorava escolher músicas para as pessoas se mexerem. Assim, nasceu a DJ Gloria. Agora, aos 81 anos, ela se apresenta nas casas noturnas mais badaladas da Suécia.
Fala a verdade, vendo essa senhora de 81 anos se preparando para dar uma entrevista em Estocolmo, você poderia imaginar que era para explicar como é trabalhar como DJ. Mais do que isso, para falar sobre como é fazer muito sucesso nas pistas de dança. A simpática aposentada sueca explica como uma nova e dançante carreira começou. Jag utbildade mig till aerobic-instruktör. Eu me formei como instrutora de aeróbica. Me dedicava muito aos movimentos e à música. As pessoas adoravam minha música e eu a mudava a cada sessão. Um belo dia me ouvi dizendo que achava que ia me tornar DJ. Aí aconteceu que uma amiga tinha um filho que passou a me dar aulas particulares. Depois de apenas 3, eu era DJ. Embora ainda não fosse, já sabia como a arte funcionava. 3 stycken. Och sen var jag DJ, fast det var jag inte, men jag visste hur hantverket var. Todo DJ tem um nome artístico e, no caso dela, Glória é uma espécie de homenagem. Varje spelning från dag nummer 1. Todos os shows, desde o primeiro em que toquei, começam com Gloria Gaynor, I Will Survive. Acho a letra boa, acho a música boa, acho o ritmo bom, é super bom. Den är superbra. Manson decidiu se tornar DJ aos 62 anos, após a morte do marido, de quem cuidou diariamente durante 9 anos. Começou a ir em boates para ver como era o trabalho e descobriu que não havia discotecas abertas antes das 11 da noite. Todas eram voltadas para os jovens. Surgiu então uma outra ideia, tocar músicas para pessoas com mais de 50 anos. Hoje em dia, os sets dela começam às 6 da tarde e terminam por volta das 11. Ela é simplesmente fantástica. Com essa idade e essa energia, traz tanta alegria e amor para todas as pessoas que estão aqui. Antes não era assim. Quer dizer, se você tem mais de 55 anos, não é tão fácil encontrar um lugar para ir. E a Gloria acabou por começar isso para todas nós. Ex-cantora de jazz, designer de roupas e dona de um centro de jardinagem, DJ Glória é imbatível no que se propõe a fazer. Mesmo assim, não consegue atender todos os pedidos, como se isso fosse um problema. Gloria, she's the best ever. Glória é a melhor DJ que já tivemos na Suécia. Ela tem mais de 80 anos. Ela promove todas essas mulheres. Ela as fortalece. Olhe para elas. Elas são jovens para sempre. Amo ela. Com datas fechadas, com 1 ano de antecedência, DJ Glória prepara as playlists na mesa da cozinha. A partir daí, é só aquecer as pistas de dança. Glória é sensacional, história inspiradora. E nesse clima do sextou e da matéria da Glória, a gente encerra o Pix News desta sexta. Muito obrigada pela sua companhia. As nossas reportagens e a íntegra da edição você pode rever no Pix News HD. Curte e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias também no site pixtv.com.br. Acessa lá. Fica agora com o Cinepix e a gente se encontra na segunda-feira. Bom fim de semana a todos. Aproveitem com responsabilidade. E até segunda. Pix TV conectando você ao melhor conteúdo todo dia.